aparecia por aqui. Pedrinho, você tem que aparecer mais na escala do troca de passe. Já te falei isso. Você tá me sacando, Karine. E lá eu tenho poder de alguma coisa, só obedeço, né? Então obedece ordens aqui. Vamos seguir. Flamengo e Bahia. Provável escalação do Flamengo primeiro na tela para a gente passar juntos e depois os meninos comentarem. Tá aí, Diego Alves no gol, Isla pela direita, Rodrigo Caio, Natan na zaga e Felipe Luiz pela esquerda, Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio, Gabigol e Bruno Henrique mais à frente. Fala de novo, Miguel. O diretor falou alguma coisa. O Everton Ribeiro, eu falei Everton Ribeiro. Falei rápido. Exato, mesmo time que ganhou do Santos, né? Que o nosso diretor Miguel aqui, ele ficou preocupado quando eu não tinha falado o Everton Ribeiro. Falei o Everton Ribeiro sim. É que ele tá muito atento, gente. Aí tem um ponto eletrônico aqui. Quando eu tô falando, se eu esqueci alguma coisa, ele chama atenção. É assim, ao vivo. Vamos embora. Agora vamos pro outro lado. Campinho do Bahia na tela para você. Aí, Douglas no gol, Nino ou Hernando, Hernando ou Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba, Gregory, Edson e Ramon, Índio Ramírez, Elber e Gilberto. Pronto, agora que a gente viu as duas escalações, eu quero escutar, deixa eu ver, Unido Unité, vamos começar. Opa, o Pedrinho já estava movimentando até a boca, assim. Então fala, Pedrinho, vai. Não, eu acho que, falando agora, vamos falar do Bahia, terminou com o Bahia, vamos começar com o Bahia então. O Bahia não tem time para ficar na situação difícil que tem ficado dentro da competição. O Bahia tem homens de velocidade pelo lado que são bons jogadores, tem o Elber, tem o Rossi, tem o Cleison, tem jogadores que entregam muito bem. Na frente tem o Gilberto, que foi questionado no aeroporto de uma forma absurda, mas é um jogador que é goleador e é bom jogador. O Bahia tem dificuldades para encontrar o seu melhor jogo. Eu acho que pela característica desses atletas, o Bahia poderia ser muito mais ofensivo do que é. Não é para estar brigando nessa situação. E o Flamengo, Karine, eu acho que a gente volta para aquela discussão dos treinadores, né? Quando a gente fala que o jogador pode melhorar com um treinador, e é verdade, a gente teve o exemplo, não estou voltando em assunto nenhum, mas é só para ilustrar o raciocínio. A gente teve esses jogadores que jogam no Flamengo antes do Jorge Jesus, não todos, mas uma boa parte deles, com rendimento ruim. Depois veio o Jorge Jesus e potencializou o jogo desses jogadores do Flamengo. Depois veio o Domi, o rendimento caiu. E agora o Rogério, mais próximo da característica desses atletas, jogando um pouco mais ofensivo, recuperando e potencializando o jogo desses atletas. Então, o Flamengo tem um elenco muito bom, um dos melhores do Brasil, se não for o melhor, mas precisa de um treinador que faça esses caras jogarem. E o Rogério está fazendo novamente isso. O Rogério é um cara de ótimas ideias. E às vezes a gente esquece o pouco tempo de trabalho que o Rogério tem à frente do Flamengo. E a gente fica preso muito no resultado. O Rogério foi muito melhor do que o Racing no jogo, mesmo com um jogador a menos. Eu acho que na substituição ali na hora da expulsão ele poderia ter aguardado um pouquinho mais para ver como o jogo ia se desenrolar. Mas faz parte, o cara está ali, sangue quente, a gente está no ar-condicionado, é muito mais fácil. Mas ele foi melhor no jogo. Então o resultado não me diz nada do trabalho do Rogério. O que me diz é o processo e o que está acontecendo com a partida. E o Flamengo está jogando bem novamente. Então, se vencer o jogo com o São Paulo, que já jogou, ele pode diminuir a distância aí para 5 pontos com uma vitória. Nori, hashtag troca de passes aqui, o telespectador também tem espaço e a gente sempre gosta de ler o que vocês mandam. Quando também tem pergunta, a gente passa para os nossos comentaristas. E o Leonardo Schroeder colocou o seguinte: Mano fora do banco do Bahia por cumprir suspensão. Sim, ele vai ficar fora desse jogo contra o Flamengo e também contra o Internacional, pelo que aconteceu lá na 15ª rodada, que ele acabou reclamando, ofendendo também a arbitragem. Ele tinha sido punido em 4 partidas, aí o STJD diminuiu para 2 jogos. Então ele fica fora desses duelos contra o Flamengo e contra o Internacional. Ele está perguntando se isso é uma vantagem ao Flamengo também. Acredito que em algum momento possa ser, Karine, mas o Bahia foi mal também em muitos jogos com o Mano Menezes no banco. Eu acho que o treinador, muitas vezes, dentro de campo, ele tem um olhar, uma chamada para algum atleta, uma observação que pode ser diferenciada em relação ao trabalho que ele vai fazer vendo de uma cabine, por exemplo.
Por que diferenciado? Porque muitas vezes ele passa uma orientação para o auxiliar e para essa orientação, através do auxiliar, chegar no jogador dentro de campo, é a comunicação um pouquinho diferente. Mas, como eu disse, em muitos jogos que o Bahia foi mal, o Mano Menezes estava no campo. O que eu acho que acontece com o Bahia, e que talvez seja uma das equipes no Campeonato Brasileiro que mais desperdiçam oportunidades. O Bahia joga fora bons momentos do jogo porque não converte em gol. Tem vários exemplos de vários jogos. O próprio jogo contra o Palmeiras, a derrota por 3-0, no começo do jogo, se o Bahia tivesse sido mais efetivo, ele poderia ter saído com a vitória. E não foi só nesse jogo, foi em muitas outras partidas do Bahia que eu vi no Campeonato Brasileiro. É uma questão de você aproveitar. Se você cria situações, você tem o domínio do jogo, mas não converte, você abre a possibilidade de sofrer um gol, muitas vezes para uma equipe com mais qualidade técnica, e ver todo o seu trabalho ser jogado por terra. Me parece que é um pouco a marca do Bahia. Isso se chama irregularidade, não só tática, técnica, mas muito da questão individual. Eu gosto de olhar o jogo, Carine, Pedrinho, amigos, muito pela questão individual. E muitas vezes a tomada de decisão do jogador é errada, falta um pouquinho talvez de treinamento, de fundamento, de finalização, de domínio, de cruzamento, porque as chances vão sendo perdidas e no final do campeonato a equipe precisa passar por esse sufoco que o Bahia vai passar. E concordo absolutamente com o Pedrinho. Pelo time que tem, o Bahia era para estar brigando por coisa muito melhor do que apenas a sobrevivência. O Bahia nos últimos 5 jogos derrota nos 4, né? Não vence há bastante tempo. E esse jogo é importante tanto para o Bahia quanto para o Flamengo. Se o Flamengo vencer, assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Pedrinho, é aquele duelo assim, ó, que não dá nem para piscar. E tem uma discussão também sobre a equipe do Flamengo, né? Como tem muitos bons jogadores, se dá para jogar Pedro e Gabigol juntos. Dependendo do jogo, Carine, dá para jogar os dois juntos. Dependendo do adversário, dependendo da tua ideia, dá para jogar. O Flamengo, muitas vezes, ele jogou com 2 caras no meio, que seriam de contenção e que não são. Ele já jogou com o Thiago Maia e com o Gerson. São 2 jogadores. Gerson era um meio ofensivo. Hoje ele joga de segundo volante. Então, em algum momento de alguma partida, eu não vejo problema nenhum jogar com um cara só no meio que tenha, teoricamente, uma característica mais posicional ali, uma função mais posicional, e jogar com Pedro e Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton. Eu não vejo problema não, dependendo do adversário, dependendo do que você tem de proposta, da situação de jogo. Eu acho que são jogadores que sabem muito bem o que fazem, sabem as ações que tem que fazer, os movimentos que tem que fazer. E o principal, Carine, a ideia de jogo do Flamengo é ter a bola. Então, quando você tem a bola, esses jogadores não correm atrás do adversário. O problema é quando você tem jogadores de qualidade e o time não tem a bola. Esses jogadores de qualidade normalmente não têm a característica de marcar, eles se desgastam marcando. Então, quando você tem a ideia de ter a bola e você tem esses jogadores para isso, passa o maior tempo do jogo com a bola, você não sofre, Carine. O Flamengo, na temporada do Jorge Jesus, não estou comparando nada, só para ilustrar também, você falava muito do staff do Flamengo, da estrutura, por isso que os jogadores não machucavam, mas o modelo de jogo faz com que o Flamengo não se machuque. Os jogadores sabem muito bem os movimentos que tem que fazer, por isso que eles não, teoricamente, machucam menos. Porque não existe o desgaste mental, para onde você tem que ir agora, o que eu faço? Não, eles já sabem. Então não existe desgaste mental, não existe o desgaste físico, a corrida é mais fácil, toda hora você está com a bola. Por isso que eu acredito que em algum momento dê para jogar todos esses caras juntos. Pedrinho, estava olhando aqui a Ana... Oi. Só uma coisa, só rapidinho mesmo, Nori. Eu sei que você já vai falar aí. Me chamou a atenção a camisa, você falou que, enfim, se inspirou no Grafa, né? Que a Ana Thaís elogiou. Mas que cadeira é essa, hein? É de gamer oficial, assim, tipo profissional. É de gamer, ó. De gamer, gente. Que isso? Eu fiquei pensando, gente, que cadeira é essa? Ele fala. Carine, só que é do meu filho. Para eu tirar ele, eu tô no quarto dele. Para eu tirar ele daqui,
Que briga, Karine, que ele teve que deixar de jogar. Nori sabe o que é isso. Agora eu entendi. Tanto que a minha é de gamer também aqui, mas meu filho tá com a dele lá, eu acabei. A minha é menos sofisticada que essa do Pedrinho aí, que tem um desenho mais tecnológico. Mas elas são super confortáveis, né, para a gente poder fazer o programa em casa. Mas, Karine, eu quero pegar uma carona em relação ao que o Pedrinho falou. O Pedrinho é um cara que tem uma observação muito de tática, de sistema de jogo, uma observação muito interessante. E para falar do Flamengo e ampliar um pouquinho a discussão, eu tenho visto uma migração de sistema de jogo no Campeonato Brasileiro, Pedrinho. Muitos times adotando o 4-4-2 como sistema. Claro que o esquema tático varia durante o jogo. E o Flamengo também é uma dessas equipes que estão adotando esse 4-4-2, uma chegada com 2 homens de frente, uma movimentação maior, tal. E me parece que tem um jogador que saiu da equipe do Flamengo, ainda nos melhores momentos, quando o Domi deu a impressão de que encontraria o time do Flamengo, e que é o tipo de jogador que para esse sistema de jogo é ideal e faz muita falta ao Flamengo, embora o Flamengo esteja se ajustando